Existe uma rede invisível de informações ao nosso redor, sussurrando alertas sobre perigos que ainda não conseguimos ver. 12 jornalistas descobriram isso ao mesmo tempo. Eu sou um deles. Há 2 anos, recebi um e-mail anônimo com 4 coordenadas GPS e uma única frase. Eles sentiram antes de acontecer, investigue. O remetente nunca se identificou, mas as coordenadas me levaram a 4 pessoas que mudaram completamente minha percepção sobre os limites da intuição humana. Durante 18 meses, investiguei casos que desafiam qualquer explicação científica convencional. Pessoas que cancelaram compromissos por vozes invisíveis e descobriram depois que salvaram suas próprias vidas. Não estou falando de superstições. Estou falando de uma capacidade humana que parece estar se intensificando. Sou jornalista investigativo há 15 anos, sempre cético em relação a fenômenos inexplicáveis. Mas depois de documentar evidências físicas, gravações de segurança, relatórios técnicos e testemunhas independentes, não posso mais ignorar o que descobri. Existe um padrão, e esse padrão está se repetindo com frequência alarmante. O primeiro caso me levou ao Centro Financeiro de São Paulo, onde um executivo desenvolveu uma conexão física inexplicável com um elevador que ele usava há anos. Na manhã em que seu corpo se recusou a cooperar, 7 pessoas morreram no acidente que ele evitou. O segundo caso aconteceu numa ponte que eu mesmo havia visto sendo construída. Uma engenheira civil começou a ouvir conversas técnicas de pessoas que não existiam, discutindo falhas estruturais que nem equipamentos detectaram. Entre essas vozes, ela reconheceu uma que a gelou, um colega morto 5 anos antes, num acidente de ponte. O terceiro relato quebrou minha compreensão sobre tempo linear. Uma gerente de shopping desenvolveu lembranças de eventos futuros tão detalhadas que conseguiu desenhar mapas de emergência antes da emergência existir. Mas não foi só isso. 2 semanas depois de salvar centenas de vidas, ela encontrou na mesa fotos da evacuação, datadas de antes do problema ser descoberto. E o quarto caso me provou que estamos lidando com algo muito maior do que intuição individual. Um técnico de metrô recebeu alertas através de uma linguagem que nunca havia visto antes, coincidências numéricas estatisticamente impossíveis, todas apontando para equipamentos específicos que estavam desenvolvendo falhas críticas. Durante essa investigação, descobri que outros 11 jornalistas espalhados pelo país estavam documentando fenômenos idênticos. Todos começaram ao mesmo tempo, todos receberam o mesmo tipo de e-mail anônimo, todos encontraram pessoas com capacidades que a ciência não consegue explicar. Mas o mais perturbador é que esses casos não são isolados. Eles estão aumentando, como se algo estivesse tentando se comunicar conosco com urgência crescente. Entrevistei neurocientistas, físicos, quânticos, especialistas em comportamento humano. Busquei explicações racionais para cada detalhe impossível, mas as evidências apontam para uma realidade que nossa ciência ainda não consegue mapear. Existe uma rede de informações circulando ao nosso redor, e algumas pessoas desenvolveram a capacidade de acessá-la. O que vou compartilhar hoje são 4 investigações que mudaram minha vida. Casos verificados, com documentos oficiais, gravações de segurança, análises técnicas e um nível de detalhamento que desafia qualquer possibilidade de coincidência. Cada relato foi confirmado por múltiplas fontes independentes. Cada pessoa concordou em ter sua história documentada, porque compreendeu que estamos diante de algo maior do que experiências individuais. Ao final desta investigação, tive que aceitar uma verdade desconfortável. Nossa percepção vai muito além dos 5 sentidos tradicionais, e talvez seja hora de prestarmos atenção nos alertas que nossa biologia insiste em nos enviar. Porque depois de documentar esses casos, tenho certeza de uma coisa: algo está mudando em nossa capacidade de detectar perigos. E pode ser que nossa sobrevivência dependa de aprendermos a escutar. Caso 1. Elevador, narrado em primeira pessoa. Vou contar agora o primeiro caso que mudou minha percepção sobre os limites da intuição humana. O que Ricardo me revelou não foi apenas sobre pressentimentos, foi sobre uma conexão física que salvou sua vida de uma maneira que você
Nunca vai esquecer. Meu nome é Ricardo Silva, tenho 38 anos. Sou diretor financeiro de uma multinacional no centro de São Paulo. Durante toda a minha vida, fui uma pessoa que acredita apenas em dados concretos, planilhas e resultados mensuráveis. Até a manhã de 15 de março, quando meu próprio corpo se rebelou contra minha mente racional. Há 3 anos e meio trabalho no 23º andar do mesmo prédio comercial, na Avenida Paulista. Toda manhã, sem exceção, seguia a mesma rotina militar. Estacionamento no subsolo às 8h10. Elevador 3 direto para o 23º andar. Mesa às 8h15. 3 anos e meio. Mesma eficiência alemã que minha esposa sempre brincava que eu tinha. Mas naquela manhã, algo invisível decidiu quebrar minha rotina. Eu estava no subsolo, caminhando em direção aos elevadores como sempre fazia, quando uma sensação estranha começou na base do meu pescoço. Não era dor. Era como se milhares de fios elétricos microscópicos estivessem se ativando sob minha pele, criando uma corrente que descia pela coluna e se espalhava pelos braços. O elevador 3 chegou, as portas se abriram e eu dei o primeiro passo para entrar. Foi nesse momento que meu corpo declarou guerra contra minha mente. Minha perna direita, que já estava levantada para entrar, voltou para o chão com uma força que não veio de mim. Era como se uma mão invisível tivesse me puxado para trás. Tentei forçar o movimento. Sou um homem de 90 quilos, pelo amor de Deus. Mas meu corpo simplesmente não obedecia. O arrepio se intensificou até se tornar violento. Cada fio de cabelo do meu braço estava em pé. Minha pele parecia estar sendo cutucada por dentro por milhares de agulhas microscópicas. E junto com isso, uma compulsão que nunca havia experimentado. Eu precisava sair dali. Não queria, eu precisava. As portas se fecharam na minha frente e eu fiquei ali, um executivo de 38 anos, sendo controlado por sensações que não conseguia explicar nem controlar. Mas não parou por aí. As mãos começaram a formigar de uma maneira absurda, como se estivessem sendo atravessadas por corrente elétrica. E junto com o formigamento, uma dor aguda no peito que me fez pensar em infarto. Esperei o próximo elevador, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez estresse, talvez cansaço, talvez algum problema de pressão. O elevador 2 chegou. Mesma coisa. Meu corpo travou. Os arrepios voltaram mais intensos. E dessa vez, a dor no peito foi acompanhada por uma náusea terrível. Era como se cada célula do meu corpo estivesse gritando um alerta que minha mente racional se recusava a ouvir. Foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida: subir 23 andares de escada. Enquanto subia, algo extraordinário aconteceu. A cada andar que eu me afastava dos elevadores, as sensações diminuíam. Os arrepios ficavam mais fracos, a dor no peito aliviava, as mãos paravam de formigar, como se estivesse literalmente me afastando de uma fonte de perigo. Cheguei no escritório às 8h47. Suado e ofegante, mas com uma sensação estranha de alívio que não conseguia explicar. Às 9h15, enquanto checava e-mails na minha sala, ouvi um estrondo terrível vindo do corredor. Gritos, correria, alguém berrando para chamar os bombeiros. Mas o que descobri depois me fez questionar tudo o que acredito sobre realidade. O elevador 3, exatamente aquele que meu corpo se recusou a me deixar entrar, havia despencado do 18º andar direto para o subsolo. Problema: catastrófico nos cabos de sustentação. 7 pessoas estavam dentro. Todas morreram na hora. Eu deveria estar lá dentro. Se não fosse pelos arrepios inexplicáveis, pela dor no peito, pelo meu corpo literalmente se rebelando contra minha vontade consciente, eu estaria morto naquele exato momento. Mas aí vem a parte que vai te deixar sem dormir. 3 dias depois do acidente, encontrei minha vizinha de apartamento chorando no elevador do prédio onde moro. Ela trabalha como recepcionista no 15º andar do mesmo prédio comercial onde aconteceu a tragédia. Ricardo, ela disse com os olhos vermelhos, você também sentiu, não foi? Descobri que ela havia acordado na mesma manhã com pesadelos horríveis sobre elevadores caindo. Sonhos tão vívidos que ela conseguia ouvir o barulho dos cabos se rompendo, sentir o cheiro de metal queimado, ver os rostos das pessoas em pânico. Quando chegou no trabalho, seu corpo fez exatamente a mesma coisa que o meu.
Se recusou a entrar em qualquer elevador. Subiu 15 andares de escada sem conseguir explicar por quê. Mas ela não foi a única. Fiz questão de investigar por conta própria, conversando com pessoas que trabalham no prédio. O que descobri me gelou completamente. Outras 6 pessoas relataram experiências físicas idênticas naquela mesma manhã. Um contador do 8º andar acordou com uma dor de estômago inexplicável, tão intensa, que decidiu trabalhar de casa. Uma secretária do 12º andar teve uma crise de ansiedade no estacionamento e foi embora sem conseguir explicar o motivo. Um advogado do 20º andar chegou a entrar no elevador, mas saiu antes das portas fecharem porque algo não estava certo. 8 pessoas diferentes, que não se conheciam, todas experimentaram alertas físicos sobre o mesmo perigo no mesmo dia. Mas aí vem o que realmente quebrou minha mente. 2 semanas depois, recebi uma ligação às 3 da madrugada. Uma voz rouca, masculina, disse apenas: "Você sentiu, não foi?" Outros também sentiram. Não ignore na próxima vez. Eles estão tentando se comunicar com mais frequência. E desligou. Até hoje não sei quem era. Mas comecei a perceber que não estava sozinho. Procurei explicações médicas, físicas, psicológicas. Conversei com engenheiros especializados em elevadores que me disseram algo perturbador. Problemas nos cabos podem gerar microvibrações imperceptíveis dias antes da ruptura total, mas essas vibrações são detectáveis apenas por equipamentos ultrassensíveis. Como 8 pessoas detectaram com o próprio corpo algo que nem sensores conseguiram identificar. A investigação oficial mostrou que o elevador passou por manutenção 2 semanas antes e foi aprovado em todos os testes. As câmeras de segurança confirmaram que funcionou normalmente até o momento da queda. Mas eu tenho as gravações mostrando que às 8h12 me aproximei do elevador 3 e não entrei. Tenho o registro do meu cartão nas escadas. Tenho 8 testemunhas que experimentaram a mesma coisa. Hoje, 10 meses depois, desenvolvi uma sensibilidade que não sabia que tinha. Quando sinto arrepios inexplicáveis, dores súbitas ou formigamentos sem causa, eu paro e analiso. Já evitei 3 situações que poderiam ter sido perigosas, usando apenas esses alertas físicos. Minha vida mudou completamente. Não sou mais o cético de planilha que era. Aprendi que existem informações circulando ao nosso redor, que nosso corpo consegue captar antes da mente processar. Mas, principalmente, aprendi que talvez devêssemos prestar mais atenção quando nosso corpo tenta nos proteger. Se você está sentindo arrepios agora, deixa um like, porque isso pode significar que você tem essa sensibilidade também. E conta nos comentários, você já sentiu seu corpo travar sem motivo? Onde você estava quando isso aconteceu? Pode ser mais importante do que imagina. Enquanto documentava o relato de Ricardo, não conseguia parar de pensar. Se nosso corpo pode detectar falhas mecânicas, que outros perigos ele consegue perceber? Foi essa pergunta que me levou ao segundo caso, onde descobri que algumas pessoas recebem alertas através de vozes que não deveriam existir. Caso 2. Ponte, narrado em primeira pessoa. Mas foi quando comecei a investigar o segundo caso que descobri algo que quebrou todas as regras que pensava conhecer sobre vida e morte. Marina não apenas ouvia vozes, ela reconheceu uma delas. E quando você souber de quem era, vai entender por que ainda tenho pesadelos. Meu nome é Marina Carvalho, tenho 35 anos, sou engenheira civil especializada em estruturas metálicas. Trabalho há 12 anos com pontes e grandes construções, sempre confiando apenas em cálculos, testes de resistência e inspeções regulamentares. Em outubro do ano passado, fui designada para a inspeção final de uma ponte na região metropolitana de São Paulo. Estrutura metálica de 340 metros, inauguração em dezembro, projeto que eu havia acompanhado desde a fundação. Conhecia cada especificação técnica, cada teste de carga, tudo perfeito nos relatórios. Mas 3 semanas antes da inauguração, a própria natureza começou a me enviar alertas que mudaram minha vida para sempre. Primeiro, foram os pássaros. Durante 2 anos de construção, dezenas de bem-te-vis, sabiás e pardais haviam feito ninhos na estrutura da ponte. Eles conviviam naturalmente com o barulho das máquinas,
com o movimento dos operários. Eram parte da paisagem. Mas numa segunda-feira todos desapareceram. Não foi gradual, foi instantâneo. Na sexta anterior, eles estavam lá. Na segunda, não havia um único pássaro em 340 metros de extensão. Como se tivessem recebido um aviso coletivo para evacuar imediatamente. E então começaram as vozes. A primeira vez aconteceu numa quinta-feira, às 14h30. Eu estava sozinha na ponte, fazendo medições de dilatação térmica, quando ouvi claramente uma voz masculina sussurrando no meu ouvido direito. Marina, verifique a solda do pilar 7, seção B3, rachadura microscópica, 40% da estrutura comprometida. Me virei imediatamente. Ninguém. Estava completamente sozinha numa ponte de 340 metros a 25 metros de altura, mas a voz foi tão específica, tão técnica, que decidi verificar. Fui até o pilar 7, examinei visualmente, usei ultrassom. Resultado aparentemente normal. 2 horas depois, outra voz, feminina. Tensão dos cabos do vão central irregular. Lado oeste, cabo número 12. Desgaste interno não detectável por inspeção visual. Mais uma vez fui verificar. Tensão aparentemente normal. Durante uma semana, as vozes continuaram. Sempre especificações precisas, sempre alertas técnicos, sempre quando eu estava sozinha. Mas não eram sussurros aleatórios. Eram conversas técnicas completas, como se engenheiros invisíveis estivessem discutindo problemas estruturais bem ao meu lado. E então, ouvi algo que me gelou até a alma. Na sexta-feira seguinte, enquanto analisava as juntas de dilatação, reconheci uma das vozes. Era do Roberto Tavares, engenheiro civil que havia trabalhado comigo em 3 projetos. Roberto havia morrido 5 anos antes num acidente de ponte. Colapso estrutural que matou 23 pessoas, incluindo ele. Mas a voz era inconfundível. O mesmo tom técnico, a mesma preocupação obsessiva com detalhes, a mesma maneira de descrever especificações que o caracterizava. Marina, a voz do Roberto disse claramente, sei que está me reconhecendo. Não assine hoje. Volte na segunda de manhã, 7h30, e olhe novamente o pilar 7. Use luz rasante, ângulo de 45 graus. A fissura está lá. Saí da ponte completamente aterrorizada. Roberto estava morto. Eu havia ido ao enterro dele. Como sua voz estava me dando orientações técnicas precisas. Durante o fim de semana não consegui pensar em outra coisa. Na segunda-feira, 7h30 em ponto, voltei para o pilar 7 com equipamento de luz rasante. E foi quando minha vida mudou para sempre. A rachadura estava lá, microscópica, invisível a olho nu, detectável apenas com luz específica no ângulo exato que Roberto havia especificado. A fissura se estendia internamente por exatamente 40% da estrutura do pilar. Em questão de semanas, sob o peso do tráfego, o pilar entraria em colapso progressivo. A ponte toda poderia desabar, matando centenas de pessoas. Cancelei a inauguração imediatamente. Ordenei reforço estrutural completo. A obra atrasou 3 meses. Custou mais 2 milhões, mas salvou incontáveis vidas. Mas o que mais me assombra é que não fui a única a receber alertas. Durante as investigações sobre a falha, descobri que o comportamento animal anômalo havia sido registrado pela manutenção rodoviária. Não apenas pássaros, cachorros evitavam a área, gatos mudavam suas rotas, até insetos alteraram padrões de migração. 3 moradores relataram ruídos noturnos vindos da ponte, gemidos metálicos e conversas sussurradas que as gravações de segurança não captaram. Uma criança de 8 anos disse para a mãe que a ponte estava chorando e que os homens invisíveis estavam tentando consertar. A mãe pensou que era imaginação, mas depois do descobrimento da rachadura, ela me procurou tremendo. Mas a revelação mais perturbadora veio 3 semanas depois. Encontrei na minha mesa um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos da rachadura no pilar 7, datadas de 2 semanas antes do problema ser oficialmente detectado. Alguém havia fotografado exatamente o que as vozes me disseram para procurar, antes mesmo de eu procurar. No verso das fotos, uma mensagem manuscrita. Roberto não foi o único. Eles tentam avisar. Escute sempre. Como explicar fotos de uma falha estrutural tiradas antes da falha ser descoberta?
Como vozes de pessoas mortas podem dar orientações técnicas que salvam vidas? Procurei respostas na física, na biologia, na parapsicologia. Descobri teorias sobre campos eletromagnéticos, sobre informações que transcendem a morte, sobre conexões que não compreendemos. Hoje, quando faço inspeções, presto atenção não apenas nos instrumentos, mas nas vozes que ocasionalmente ainda me orientam. Desenvolvi um protocolo que combina a análise técnica com alertas impossíveis. Já detectei 5 falhas estruturais usando esse método, salvando vidas e milhões em custos de reparo. A ponte hoje funciona perfeitamente, com tráfego intenso e segurança total. Mas eu nunca mais vou ignorar as vozes que tentam me proteger, porque descobri que existe uma rede de informações ao nosso redor que transcende nossa compreensão sobre vida e morte. Roberto ainda me visita ocasionalmente, sempre com orientações técnicas precisas, sempre tentando salvar vidas como não conseguiu salvar a própria. E agora sei que não estou louca. Estou conectada a algo maior do que nossa ciência consegue explicar. Comenta aí. Você já ouviu vozes tentando te alertar sobre algo? Já sentiu a presença de alguém que não estava mais aqui? Pode ser que você também tenha essa conexão. A história de Marina me fez questionar tudo o que acreditava sobre vida e morte. Mas foi investigando o terceiro caso que descobri algo ainda mais perturbador. E se o tempo não fosse linear? E se algumas pessoas pudessem acessar lembranças de eventos que ainda não aconteceram? Caso 3. Shopping, narrado em primeira pessoa. O terceiro caso destruiu minha compreensão sobre tempo linear de uma maneira que ainda me causa pesadelos. Carla não apenas previu o futuro, ela trouxe evidências físicas de eventos que ainda não haviam acontecido. E quando você souber como isso é possível, vai questionar tudo que acredita sobre realidade. Meu nome é Carla Mendes, tenho 29 anos, sou gerente operacional de um shopping center na zona oeste de São Paulo. Trabalho no varejo há 8 anos, sempre focada em relatórios, estatísticas e resultados mensuráveis. Até a primeira semana de setembro, quando comecei a lembrar de coisas que ainda não haviam acontecido. O shopping onde trabalho tem 180 lojas, 3 pisos, 50 mil pessoas por dia, 12 anos sem incidentes graves. Minha rotina era previsível: reunião matinal às 8 horas, rounds pelos corredores, análise de fluxo, fechamento às 18 horas. Mas na primeira semana de setembro, minha percepção do tempo começou a se fragmentar. Primeiro, foram episódios de déjà vu que duravam muito mais do que deveriam. Na segunda-feira, às 14h30, caminhando pelo segundo piso, tive a sensação avassaladora de já ter vivido exatamente aquela situação. Cada conversa ao meu redor, cada ruído do ar-condicionado, cada expressão facial das pessoas, tudo familiar demais. Mas não era uma sensação vaga. Era uma lembrança detalhada, como se eu estivesse revivendo uma gravação. E nas minhas lembranças, aquela caminhada terminava com alarmes de incêndio e pessoas correndo em pânico. Na terça-feira, durante a reunião matinal, experimentei o mesmo fenômeno. Cada palavra do supervisor, cada piada dos colegas, eu sabia o que iam dizer antes de falarem, como se já tivesse participado daquela reunião antes. Mas nas minhas lembranças, a reunião era interrompida por um anúncio de emergência sobre fumaça no terceiro piso. Durante a semana, os episódios se intensificaram e começaram a vir acompanhados de mudanças de humor impossíveis de controlar. Eu estaria conversando normalmente com uma lojista quando, de repente, uma ansiedade terrível tomava conta de mim. Coração disparado, mãos suadas, sensação de urgência extrema. Como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não processara. E então, começaram as lembranças impossíveis. Na quinta-feira, verificando as escadas rolantes, tive uma lembrança vívida de pessoas correndo pelos corredores, gritando sobre fumaça no terceiro piso. Eu conseguia lembrar do cheiro de queimado, dos gritos de pânico, do barulho dos alarmes. Mas não havia fogo, não havia fumaça, não havia nada acontecendo. Como é possível lembrar com detalhes sensoriais de algo que não aconteceu? O mais perturbador é que essas lembranças vinham com informações impossíveis de inventar. Eu conseguia lembrar de conversas específicas, nomes de pessoas que não conhecia,
horários precisos, procedimentos de emergência que nem eu sabia que existiam. Na sexta-feira, as sensações ficaram insuportáveis. Acordei às 6 com uma certeza física de que algo terrível ia acontecer. Não era ansiedade, era conhecimento, como se eu já tivesse vivido aquele dia antes. Durante o café da manhã, tive uma lembrança detalhada de uma evacuação às 15h47. Conseguia ver fumaça saindo do duto próximo à praça de alimentação, conseguia ouvir o anúncio no sistema de som, conseguia sentir o cheiro específico de fiação queimada. Cheguei ao trabalho perturbada, mas às 10 horas, tomei a decisão que salvou centenas de vidas. Ordenei uma inspeção completa do sistema de ventilação. Não tinha justificativa, não havia relatórios de problemas, mas simplesmente não conseguia ignorar as lembranças do futuro. Às 14h30, recebi uma ligação urgente da manutenção. Carla, encontramos um problema crítico no duto principal do terceiro piso. Fiação superaquecida, sinais de derretimento iminente. Se não tivéssemos verificado hoje, teríamos um incêndio nas próximas horas. Meu sangue gelou. Às 15h47, exatamente o horário que eu havia lembrado, a fiação teria entrado em combustão. Mas aí vem a parte que vai quebrar sua mente. 2 dias depois, encontrei na minha mesa um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos da evacuação de emergência que nunca aconteceu. Pessoas correndo pelos corredores, fumaça saindo dos dutos, bombeiros chegando. As fotos estavam datadas uma semana antes do problema ser descoberto. Alguém havia fotografado minha lembrança do futuro antes dela se tornar uma possibilidade. No verso, uma mensagem. O tempo não é linear. Você está aprendendo a navegar entre as camadas. Continue prestando atenção. Como explicar fotos de eventos que foram prevenidos antes de acontecer? Como alguém fotografou uma realidade alternativa que só existiu nas minhas lembranças? Durante a investigação interna, descobri que 15 funcionários haviam relatado sensações estranhas durante a mesma semana. 3 seguranças mencionaram crianças perguntando aos pais quando o shopping ia pegar fogo. 5 lojistas disseram que seus filhos se recusaram a vir ao shopping, alegando que não queriam ir num lugar triste. Uma cliente de 67 anos que frequenta a praça de alimentação diariamente me procurou com uma história que terminou de quebrar minha mente. Ela havia sonhado com um incêndio durante toda a semana. Sonhos tão vívidos que conseguia desenhar o layout exato de onde a fumaça começaria, o caminho que o fogo seguiria, até mesmo rostos de pessoas específicas durante a evacuação. Quando mostrei os relatórios técnicos do problema, ela apontou exatamente para o local indicado no laudo, sem nunca ter visto as plantas do sistema. Mas o mais assustador veio 3 semanas depois. Comecei a receber e-mails de outras pessoas que haviam tido lembranças similares sobre o shopping. 12 pessoas de idades diferentes, que não se conheciam, todas relatando sonhos ou flashbacks do incêndio que não aconteceu. Uma delas anexou no e-mail um desenho feito 3 semanas antes do problema ser descoberto. O desenho mostrava exatamente a evacuação que eu havia lembrado, com detalhes técnicos impossíveis de inventar. Como 12 pessoas podem ter lembranças coletivas de um evento que foi prevenido antes de acontecer. Hoje, 1 ano depois, desenvolvi uma capacidade que me assusta e fascina ao mesmo tempo. Quando tenho episódios intensos de déjà vu, quando lembro de eventos impossíveis, quando meu humor muda drasticamente sem motivo, eu documento tudo e tomo ações preventivas. Já preveni 4 outros incidentes usando essa capacidade estranha. Uma vez foi um problema estrutural numa escada rolante que lembrei de pessoas caindo. Outra foi um vazamento de gás que lembrei de pessoas desmaiando na praça de alimentação. Em todos os casos, as lembranças se mostraram precursoras de problemas reais que foram detectados e corrigidos antes de causar acidentes. Minha percepção sobre tempo mudou completamente. Não posso mais pensar no futuro como algo que ainda não existe. Às vezes ele já existe, e algumas pessoas conseguem acessar essas informações através de mecanismos que transcendem nossa compreensão linear da realidade. O shopping funciona hoje com protocolos de segurança que incluem análise intuitiva como parte dos procedimentos,
E sempre que alguém relata sonhos estranhos ou lembranças impossíveis sobre o estabelecimento, investigamos, porque descobri que o futuro às vezes nos visita antes de acontecer e que nossa única responsabilidade é aprender a reconhecer quando isso está ocorrendo. Se você já teve déjà vu intenso ou lembrou de algo que ainda não aconteceu, conta nos comentários com detalhes. Pode ser que você também tenha acesso a essas informações temporais. Depois de documentar as lembranças futuras de Carla, pensei que já havia visto todos os tipos possíveis de alertas intuitivos. Mas foi então que recebi uma ligação anônima às 3h da madrugada. Uma voz disse apenas: "Se quer entender como o universo se comunica, vá ao metrô segunda-feira, 15/7. Procure por coincidências impossíveis." Foi assim que conheci André, e o que ele me revelou quebrou minha última convicção sobre o que é possível. Caso 4. Metrô, narrado em primeira pessoa. Foi o quarto caso que finalmente me provou que estamos vivendo numa realidade muito mais complexa do que imaginamos. André não apenas recebeu alertas, ele descobriu que estava sendo usado como receptor numa rede de comunicação que transcende nossa compreensão sobre física e probabilidade. Meu nome é André Santos, tenho 42 anos, sou técnico em sistemas elétricos do metrô de São Paulo há 17 anos. Trabalho na linha azul, especificamente entre Sé e República. Durante toda a minha carreira, acreditei apenas em manuais técnicos, procedimentos de segurança e estatísticas operacionais. Até a segunda semana de novembro, quando descobri que estava sendo usado como receptor numa rede de comunicação que desafia todas as leis da probabilidade. Tudo começou numa segunda-feira, 14 de novembro, às 6h47. Olhei para o relógio da cozinha, 6h47. Quando cheguei na estação, 7h47 no painel. Liguei o rádio. Primeiro código foi 4747. Peguei minha ordem de serviço. Protocolo terminava em 4S947. Inicialmente pensei em coincidência, mas as aparições do número 47 se multiplicaram de forma estatisticamente impossível. Na terça, 17 aparições. Quarta, 23. Quinta, parei de contar, depois de 40. Não eram números aleatórios. Apareciam em contextos técnicos específicos, códigos de equipamentos, numerações de trilhos, horários de manutenção, protocolos de segurança, como se o próprio sistema do metrô estivesse tentando me comunicar algo numa linguagem numérica. E junto com os números, vieram as intuições avassaladoras. Na quinta-feira, às 14h47, fazendo inspeção no túnel entre Sé e República, fui tomado por uma certeza absoluta de que precisava verificar o sistema elétrico da composição que passaria às 15h20. Não havia motivo técnico. A composição havia sido aprovada em todos os testes 3 dias antes, mas a intuição foi tão intensa que usei minha autorização de emergência para parar o trem e fazer inspeção não programada. Encontrei um problema microscópico no sistema de frenagem elétrica que causaria falha total em questão de horas. Um defeito tão específico que apenas inspeção detalhada com equipamentos especializados conseguiria detectar. Se eu não tivesse parado aquela composição, ela teria perdido os freios no horário de pico, com mais de 1.500 passageiros. Mas as coincidências impossíveis estavam apenas começando. Na sexta-feira, acordei às 4h47 sem despertador. Cheguei no trabalho escalado para inspeção na plataforma 4, setor 7, às 9h47. Durante a verificação, encontrei rachadura estrutural minúscula, exatamente onde o peso seria crítico no horário de pico. Como uma sequência de coincidências numéricas me levou exatamente aos pontos que precisavam de atenção urgente. Durante o fim de semana, decidi investigar. Revisei relatórios dos últimos 5 anos e descobri algo que me gelou. Havia exatamente 47 acidentes evitados no sistema graças a inspeções não programadas de técnicos que tiveram pressentimentos. Em metade desses casos, os técnicos relataram coincidências numéricas nos dias anteriores às descobertas. Mas o que realmente quebrou minha mente foi descobrir que não era o único. Conversei com colegas e descobri que 6 técnicos de setores diferentes haviam experimentado coincidências com o mesmo número durante o mesmo período.
Um operador disse que todos os atrasos que anunciou duraram 4 minutos e 7 segundos por 5 dias. Uma funcionária da bilheteria vendeu 47 bilhetes para a República em intervalos de 47 minutos, durante toda a semana. Como explicar que múltiplas pessoas experimentaram coincidências numéricas relacionadas ao mesmo número, no mesmo período, todas levando a descobertas de problemas críticos? Mas aí vem a revelação que mudou tudo. 3 semanas depois, recebi um pacote anônimo no meu endereço pessoal. Dentro, havia documentos técnicos detalhados sobre todos os problemas que eu havia detectado através das coincidências. Documentos datados de 6 meses antes dos problemas se desenvolverem. Os relatórios descreviam exatamente onde eu deveria procurar, que equipamentos verificar, que números prestar atenção. Como, se alguém soubesse com antecedência quais falhas se desenvolveriam e estivesse usando as coincidências numéricas para me guiar até elas. No final do pacote, uma carta manuscrita. André, você foi selecionado como receptor na nossa rede de comunicação preventiva. Existem 12 técnicos como você, espalhados pelo sistema de transporte da cidade, todos recebendo alertas através de linguagens numéricas específicas. Os padrões que você detecta não são coincidências. São coordenadas de problemas futuros transmitidas através de campos de informação que transcendem o tempo linear. Continue prestando atenção. Vidas dependem da sua sensibilidade. Como alguém sabia com 6 meses de antecedência onde problemas específicos se desenvolveriam? Como esse conhecimento estava sendo transmitido através de coincidências numéricas impossíveis? Procurei explicações científicas e descobri teorias sobre campos eletromagnéticos em sistemas complexos, sobre informações que transcendem, limitações temporais, sobre redes de comunicação que operam além da percepção consciente. Mas a explicação mais plausível veio de um físico quântico que consultei anonimamente. Sistemas elétricos complexos como o metrô podem funcionar como antenas para campos de informação que não compreendemos. Se múltiplas pessoas sintonizam na mesma frequência, podem receber dados sobre estados futuros do sistema através de padrões que interpretamos como coincidências. Hoje, 18 meses depois, aceito meu papel como receptor nessa rede invisível. Desenvolvi protocolos que combinam manutenção técnica com análise de padrões numéricos. Quando percebo coincidências numéricas repetitivas, especialmente relacionadas a códigos do sistema, faço inspeções extras nos equipamentos correspondentes. Já detectei 17 problemas graves usando esse método. Meus supervisores inicialmente acharam estranho, mas depois de tantos problemas detectados preventivamente, passaram a solicitar minha intuição técnica em casos complexos. Mas a descoberta mais perturbadora veio recentemente. Comecei a receber coordenadas GPS de outros receptores espalhados pela cidade. Descobri que existe uma rede de pelo menos 50 pessoas em sistemas críticos, energia elétrica, água, gás, telecomunicações, todas recebendo alertas através de coincidências impossíveis. Cada pessoa tem sua própria linguagem numérica. Alguns recebem através de horários, outros através de códigos, outros através de sequências. Mas todos relatam a mesma coisa: padrões estatisticamente impossíveis que os levam exatamente onde problemas críticos estão se desenvolvendo. Como se a própria infraestrutura da cidade tivesse desenvolvido um sistema de comunicação preventiva que usa seres humanos sensíveis como receptores de alertas sobre falhas futuras. O sistema de metrô hoje funciona com segurança que vai além dos protocolos convencionais. Parte dessa segurança depende da nossa capacidade de reconhecer quando padrões impossíveis estão tentando nos comunicar informações críticas. Aprendi que coincidências não existem. Quando sequências numéricas estatisticamente improváveis começam a se repetir, elas carregam informações específicas codificadas numa linguagem que transcende nossa compreensão consciente. E agora sei que não sou um técnico comum. Sou parte de uma rede invisível que protege a infraestrutura urbana através de métodos que a ciência ainda não consegue explicar. A probabilidade de todas essas coincidências acontecerem naturalmente é 0.
Absolutamente zero. Isso significa que estamos lidando com algo muito maior do que intuição ou sorte. Se você trabalha com sistemas críticos e já percebeu padrões numéricos estranhos, preste atenção. Você pode ser o próximo receptor selecionado para essa rede de comunicação preventiva. Comenta aí. Você já notou números se repetindo de forma impossível? Já teve certeza absoluta sobre algo? Sem base lógica? Pode ser que você também esteja sendo contatado. Depois de 18 meses investigando esses 4 casos, documentando evidências e tentando encontrar explicações racionais para fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade, cheguei a conclusões que mudaram não apenas minha percepção sobre intuição, mas sobre a própria natureza da existência. O que descobri vai muito além de casos isolados de premonição. Estamos diante de evidências de uma rede de comunicação que opera através de canais que nossa ciência ainda não consegue mapear. Mas o que mais me perturbou foi descobrir que não fui o único jornalista a receber aquele e-mail anônimo. Durante minha investigação, encontrei outros 11 profissionais da mídia espalhados pelo país que receberam coordenadas idênticas na mesma semana. Todos começaram a documentar casos similares simultaneamente. Todos descobriram pessoas com capacidades que transcendem os 5 sentidos convencionais. E todos chegaram à mesma conclusão perturbadora. Algo está mudando em nossa capacidade de percepção, como se estivéssemos evoluindo para detectar informações que circulam numa frequência que antes não conseguíamos acessar. Mas aqui vem a revelação que mais me assombra. 3 meses atrás, recebi um segundo e-mail do mesmo remetente anônimo. Desta vez, com uma informação que mudou tudo. A rede está se expandindo. Casos como esses estão aumentando 340% ao ano. Não é evolução, é necessidade. Algo está vindo e a humanidade precisa desenvolver essas capacidades para sobreviver. Como explicar o aumento exponencial de pessoas desenvolvendo habilidades perceptivas que desafiam as leis da física? Por que justamente agora estamos testemunhando essa expansão da consciência humana? Durante esta investigação, identifiquei 4 tipos principais de alertas que parecem estar se intensificando. Tipo 1. Sensações físicas intensas, arrepios violentos, dores súbitas, compulsões. Irresistíveis que salvam vidas através de sinais corporais impossíveis de ignorar. Tipo 2. Comunicação transcendental. Vozes sussurrando alertas técnicos específicos, incluindo orientações de pessoas que não estão mais vivas, transmitindo informações precisas sobre perigos iminentes. Tipo 3. Acesso temporal não linear. Lembranças de eventos futuros, déjà vu extremo, capacidade de acessar informações sobre realidades que ainda não se manifestaram fisicamente. Tipo 4. Linguagem numérica universal. Coincidências estatisticamente impossíveis que funcionam como coordenadas de problemas específicos, transmitidas através de padrões que transcendem o acaso. O que mais me impressiona é que todos esses tipos estão aparecendo simultaneamente em pessoas que nunca se conheceram, em regiões diferentes, mas sempre relacionados a sistemas críticos de infraestrutura urbana, como se algo estivesse preparando a humanidade para detectar e prevenir falhas em massa que poderiam causar colapsos civilizacionais. Mas a descoberta mais perturbadora veio ontem. Recebi uma ligação de um pesquisador da NASA que havia lido meus relatórios através de canais específicos. Ele me revelou que estão documentando aumentos similares de capacidades perceptivas anômalas em astronautas, pilotos, controladores de tráfego aéreo e operadores de usinas nucleares ao redor do mundo. É como se a própria espécie humana estivesse desenvolvendo um sistema de alerta preventivo. Ele disse, e precisa acontecer rápido. Quando perguntei por que a pressa, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, porque os dados que temos sugerem que vamos precisar dessas capacidades muito em breve. O impacto dessa investigação em minha vida foi transformador. Não posso mais descartar experiências que transcendem explicações científicas convencionais. Desenvolvi sensibilidades que não sabia que tinha e aprendi a reconhecer quando informações críticas estão
tentando se comunicar comigo através de canais não convencionais. Mas, principalmente, compreendi que talvez estejamos vivendo um momento único na história humana, um período de expansão da consciência que pode ser essencial para nossa sobrevivência como espécie. Durante esses meses, recebi centenas de relatos de pessoas que experimentaram fenômenos similares, professores que sentiram problemas estruturais em escolas, médicos que diagnosticaram doenças através de intuições impossíveis, pais que salvaram filhos seguindo pressentimentos inexplicáveis. Todos relatam a mesma coisa: uma sensibilidade crescente a informações que circulam numa frequência que estamos apenas começando a sintonizar. Me conta nos comentários, qual dos 4 casos te impactou mais? Você já experimentou sensações físicas que te fizeram evitar alguma situação? Já ouviu vozes tentando te alertar? Já teve lembranças de coisas que não aconteceram? Já percebeu coincidências numéricas impossíveis que te levaram a descobertas importantes? Se você já viveu qualquer experiência que transcende os 5 sentidos convencionais, compartilhe a sua história com detalhes. Pode ser que você também faça parte dessa rede de comunicação que está se expandindo. E se você trabalha com sistemas críticos, transporte, energia, saúde e educação, e já teve pressentimentos sobre problemas antes deles se manifestarem, conta pra gente. Você pode ser um dos receptores selecionados para essa rede de proteção preventiva. Se essas revelações te fizeram questionar os limites da percepção humana, deixa um like para apoiar esta investigação e se inscreve para não perder os próximos casos, porque isso está apenas começando. Sempre trago evidências que vão abalar suas convicções sobre o que é possível, mas agora sei que não estou apenas documentando fenômenos isolados. Estou documentando uma transformação da consciência humana que pode determinar nosso futuro como espécie. E lembrem-se, prestem atenção nos seus sinais. Sejam arrepios inexplicáveis, vozes sussurrando, lembranças impossíveis ou coincidências que desafiam toda a probabilidade. Eles podem estar tentando não apenas salvar suas vidas, mas preparar vocês para algo muito maior que está por vir. Porque depois de investigar esses casos, tenho certeza de uma coisa: existe uma inteligência superior tentando se comunicar conosco através de nossa própria biologia. E talvez seja a hora de aprendermos a escutar antes que seja tarde demais.